Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Chuvinha boa aqui no Espírito Santo. Essa chuvinha que não incomoda, né? Que ela só dá aquela refrescada sem destruir nada, porque aqui a chuva destrói coisa à beça o tempo inteiro. Beleza? Segunda-feira, começando a semana. Você chegou por aí, meu nome é Hugo Cristo, sou professor do curso de design da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Nesse canal aqui eu coloco a câmera de ação em cima do carro aqui, boto para gravar, não edito, não faço pós-produção, é o caminho de casa até a universidade para falar de questões ligadas a design, psicologia, computação, as coisas que me interessam. No capítulo de hoje, no episódio de hoje, vou comentar uma descoberta, né? Talvez o entendimento de uma proposta pedagógica que tem crescido nos Estados Unidos. Daqui a pouco vai chegar aqui, se não é que já chegou, não está em negociação para chegar, que tem a ver com a substituição de professores por IA nas escolas, educação básica, né? A chamada Alpha School. Alpha. Que não é uma só, já é uma rede, já tem unidades em vários estados americanos. E há mais ou menos uma semana e pouco, talvez um pouquinho mais, o meu colega, camarada Caparica, Fábio Caparica, lá da Federal de Pernambuco, Campus Agreste, em Caruaru, me mandou uma matéria que saiu falando sobre isso, mas eu falei, depois eu vejo isso com mais calma. E eu estava assistindo um podcast, não um podcast, né? É um programa de entrevistas de um colunista do New York Times, vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo, em que uma pesquisadora, autora de um livro sobre o desengajamento dos jovens, estava sendo entrevistada pelo Ezra Klein. E aí, naturalmente, a questão das telas, da IA, aparece nessa entrevista, por motivos diferentes do que eu vou comentar aqui, mas eu acho que vale a pena assistir também a entrevista dela. O livro não está disponível no Brasil ainda em português, tem só edição em inglês, está na faixa aí de uns 150, 160 reais, se você for importar. Parece uma boa leitura. Um dos argumentos principais do livro é que nós temos uma geração de jovens que ela está desmotivada, desengajada, como ele fala, né? Disengaged Teens é o nome do texto. E ela fala de 4 perfis de estudantes hoje. O mais comum, que é o que a gente inclusive tem discutido sobre isso aqui, quando eu falei sobre a questão da leitura, né? Aqui no canal, é a coisa dos passageiros, né? De passengers, que é aquele estudante que ou ele está completamente perdido, e ele se deixa levar pelo processo educacional, ou ele está totalmente entediado porque é tudo muito fácil. Eu achei muito interessante essa descrição, mas não é sobre ela que eu vou falar. Tem uma questão nela específica que tem a ver com o tema daqui, que é o cara que ele está entediado, que para ele a escola é muito fácil, ele entende as coisas nos primeiros 5 minutos, depois ele tem que ficar outros 40 minutos assistindo o professor gastando energia para explicar aos alunos mais lentos. Isso acontece o tempo inteiro, né? A educação é voltada para as médias, para o aluno mediano, na verdade, né? Aquele que nem é tão rápido, nem é tão lento, não tem muita dificuldade, nem tem muita, nem tem pouca, nem tem muita dificuldade. Esse cara chega em casa, aí ele já sabe fazer as coisas, então para ele ver como uma tarefa, como uma coisa meio mecânica, ele bota um GPT da vida para poder resolver por ele. Ele sabe comparar as respostas do GPT, ele conhece o conteúdo, ele escolhe o melhor. Às vezes ele escreve, inclusive, o trabalho, o ensaio que ele tem que fazer. E aí ele pede pro GPT dar uma piorada até, sabe? Dar revisar só. Então assim, não é um problema para ele usar as tecnologias, porque ele sabe fazer a curadoria, que é uma competência que a gente tem dito que ela vai ser fundamental, né? Não adianta você apertar o botão para gerar, tem que saber julgar se é bom ou se não é o que foi gerado. Mas muitas vezes ele se sente entediado com essa coisa de fazer atividades que ele sabe como é que faz, então ele bota a atividade para fazer no IA e vai curtir o resto do dia. Esse é o cara que tá bem. O cara que tá mal ao contrário, né? Ele, sem o GPT ele não vai, ele se pendura nos outros para fazer trabalho em grupo, enfim. São questões aí. O que me interessa nessa história toda é que, por conta dessa discussão dos dois na entrevista,
apareceu a figura dessa Alpha School novamente no meu radar, que é uma coisa que o Caparelli tinha comentado, que é uma escola que ela basicamente restringe o período de aprendizagem, de ensino, né, na verdade, e aprendizagem. Seria a dinâmica própria da aula expositiva e tal, a 2 horas por dia, né? Então as crianças chegam na escola, elas vão para cabines ou para mesinhas separadas com fone de ouvido, uma coisa meio distópica, você vê um monte de crianças isoladas, cada um com seu fone de ouvido, mas está lá. E elas aprendem, segundo a escola, 2,5 vezes ou mais do que as mesmas crianças aprenderiam no período cheio usando IA. Então assim, ela usa IA para poder em 2 horas de ensino-aprendizagem fazer com que as crianças aprendam 2,5 vezes ou mais do que uma criança pelos métodos tradicionais. E aí os professores ficam de cabelo em pé e, nossa, vai ser preciso os professores e tal, porque os resultados da escola são muito bons, os indicadores de resultados das escolas essas escolas são excelentes. Então tem toda uma discussão se eles são excelentes por causa da IA ou por conta do resto. E o que me interessa é o resto. Em primeiro lugar, assim, que eu acho que a gente pode comentar é que são escolas caras, privadas. Então você já tem uma história, né, nesse público de famílias que têm condição socioeconômica interessante, confortável, que tem acesso a bens culturais, que viaja, que tem acesso a, enfim, tecnologia, que, né, não são pessoas de vulnerabilidade, então elas têm uma formação ampla, humanística, né? Aí vem pra escola que os caras vão lá e fazem 2 horas de rote learning, né? Vamos dizer assim, que é aquela parte mais trabalhosa, mais sofrida da educação, que você ir lá, fica fazendo exercício, resolvendo coisa de sala de aula e tal. Aí a IA faz isso com o estudante. E no resto do dia esse menino vai fazer natação, música, artes, vai discutir questões políticas, vai simular situações de empreendedorismo, vai perseguir seus sonhos, vai estudar coisas que interessam a ele, que ninguém disse que ele deveria se interessar, vai fazer teatro, vai caminhada, vai estudar ciências, vai fazer experimentos de laboratório, vai, enfim, vai viver uma vida plena de escolas de primeira linha. E aí, quando você olha esse desenho vamos dizer assim, vamos supor que sejam 8 horas por dia, né? Então, em 6 horas do dia, o menino está fazendo o que ele quer, com qualidade, com liberdade, com gente apoiando, batendo palma, incentivando. E nas 2 horas dessas 8, né, as que sobraram, que na verdade é ao contrário, né? Ele chega com 2 horas de compromissos, ele tem que aprender, dar conta do conteúdo. E nas 6 horas subsequentes, ele vai fazer o que ele quiser. Vai ser feliz, vai ser criativo, vai ser inovador, vai ser empreendedor, vai ser todas as palavras que vocês imaginarem que estão na moda aí, e que um pai que quer gastar dinheiro na escola caríssima vai ficar satisfeito de saber que a escola está oferecendo isso pro filho dele. Qual que é o grande lance dessa discussão, assim? É que o legislador médio brasileiro, essas figuras carismáticas que nós temos no Brasil, escutam essa iniciativa e só prestam atenção nas 2 horas de IA, dando mais resultado do que as 4 horas de educação formal, que tem desempenho inferior ao que essa IA consegue oferecer. E aí já começa o alvoroço, provavelmente, entre os carismáticos, entre os gênios da educação, de dizer que os professores não estão com nada e que você tem que substituir por IA mesmo, que aquela escola nos Estados Unidos lá consegue esses resultados. Daqui a pouco essa escola vai chegar aqui. Nós já temos episódios maravilhosos em São Paulo, por exemplo, da produção de material didático, tentaram terceirizar para as IAs, né? Cortesia do governador brilhante que nós temos naquele estado. Então você tem toda uma facilidade de você isolar a parte que menos importa dessa história, que é o menino que está tendo aula com IA 2 horas por dia, tem um desempenho acadêmico igual ou superior, ou às vezes 2 vezes superior, como se diz os números da escola, né? Eu não posso afirmar, aos estudantes que estão sendo formados com os métodos tradicionais de educação. Todo o resto, essa educação humanista, ampliada, com teatro, com música, com ciências, com inovação, com empreendedorismo, papapá, isso não entra no horizonte, porque isso ninguém quer fazer. O jovem da periferia jamais vai ter isso, né?
Porque as escolas, ela, apesar de ter esses currículos integrais, né, que o menino passa o dia inteiro na escola, projeto de vida, essas coisas todas, vamos dizer assim, que a gente tem menos expectativas de que isso de fato seja para poder abrir cabeça e libertar esses meninos para que eles possam sonhar e viver o seu próprio futuro, do que muito mais prepará-los para uma certa posição específica na nossa sociedade, né? E que, enfim, é muito mais para atender os anseios de uma imagem do que esse jovem de escola pública deveria ter como conteúdo, do que de fato aquilo que ele poderia ter e que ele poderia escolher ter, né? Essa história de você formar o jovem protagonista, por exemplo, ela é muito legal se você efetivamente deixar ele fazer o que ele quer, e não é o caso. E vamos dizer aqui de uma maneira muito objetiva que esse jovem não pode ser tudo o que ele quer sobre a própria educação, porque ele não faz ideia do que a educação dele precisa ser. Por motivos óbvios, né? Se nós somos adultos não sabemos, imagina eles que são jovens. Muito bem. Então, uma alpha school dessa, ela enche a vida desse menino de vida e esvazia um pouco de escola. Provavelmente esses meninos já vieram de escolas muito boas, que já tinham acesso a bons professores, já tinham um bom desempenho acadêmico. E quando eles chegam nessa escola alfa, que turbina a liberdade dele e que coloca, provavelmente, não o GPT que você, eu, o Gemini ou o DeepSeek que a gente usa, mas é uma ferramenta provavelmente feita sob medida, com muito cuidado, com bases de treinamentos adequadas, com interfaces amigáveis que de fato acompanham e geram logs de desempenho desses alunos para eles poderem ser refinados, que não colocam qualquer tipo de tutor ou de mediador nessa história. Inclusive eles dizem, né, nos vídeos da escola, que são os professores mais amáveis que seu filho jamais viu. O que é uma coisa muito interessante também sobre os requisitos que nós queremos ter, né? Sobre o que é um professor, né? O professores que as crianças vão correr para abraçar. Tudo bem. Mas não sei se é exatamente disso que a gente está falando, né? Talvez um professor que não seja tão amável, mas seja um espetáculo em termos de manter os estudantes interessados e que ele demonstre que está interessado também, genuinamente, na educação desses meninos, no que ele está ensinando, talvez dispense essa questão amável. Mas enfim, o que eu sei da vida, né? Então, quando a gente vai olhar esse conjunto desse desenho, que fatalmente já vai ter daqui a pouco no Brasil, nas escolas de alto padrão, dessas que cobram 30 mil reais de mensalidade de São Paulo, e aqui em Vitória está na casa dos 6, 7. Nós temos a confusão aí, né, entre aquilo que parece que são as condições antecedentes do desempenho que a gente observa, que já é uma formação adequada, anterior, que já é uma família que tem condições, que tem acesso à cultura, que tem acesso a lazer, que tem acesso à tecnologia, e você coloca esse menino num momento ele pode voar, brilhar. Pelo que eu vi, tem uma quantidade razoável de tutores ou de mentores acompanhando esses meninos durante o dia, então até a relação professor-aluno é muito reduzida, o que é um outro aspecto interessante do problema também, né? Nós estamos caminhando aqui por questões, seja de precarização, por exemplo, nas universidades, para turmas imensas, porque você não contrata professor, seja porque nós estamos cada vez mais olhando para o desafio de ter que cumprir o papel social das universidades, assim, né? Que você deveria botar muita gente para dentro. Eu vou, inclusive, trazer aqui para discussão uma coisa que parece que não faz muito sentido, mas ela faz, que é nas semanas... a semana passada saiu uma notícia falando sobre a baixa ocupação das vagas de ProUni, né? Que você tem 85% das vagas de ProUni que foram de fato ocupadas entre 2014 para frente, é um período aí, do período da vigência desse negócio, do monitoramento do ProUni, um período posterior ao seu início, né? E você tem, obviamente, também isso acontecendo em paralelo com o desinvestimento das universidades pelo governo federal. Diga-se de passagem que as pessoas esperavam que o Lula fosse fazer diferente, que o Haddad seria o ministro da Fazenda um pouco mais amigável com as universidades, mas o teto de gastos é a entidade suprema do universo, a gente não pode furar esse negócio de jeito nenhum, e vamos estrangular as universidades. E você junta isso como terceiro pé do problema, que é essa vida imediatista do sucesso rápido e fácil, que o menino não quer realmente estudar 4 anos para nada, porque ele tá vendo um cara que é influenciador e que faz a dancinha maluca no TikTok e ganha o mesmo dinheiro que ele vai ganhar se ele esperar 4 anos fazendo faculdade, ou 5 anos. É uma briga muito injusta, né? Você tem seja nas particulares ou nas federais, um desincentivo esses meninos a quererem estudar, né?
ele não vê a razão de estudar 5 anos uma coisa que pode não existir daqui a 5 anos. Esse é o primeiro problema. No caso das federais, ele entra na Universidade Federal e ele encontra uma cidade caída, sem estrutura, sem professor, com as pessoas correndo igual loucas para dar conta do universo de problemas que a gente tem para resolver com pouco recurso. Então é uma tempestade perfeita, né? E aí surge nessa história das IAs de sala de aula quase como se fosse uma bala de prata, né? Olha, tá vendo? Se você, então, não precisa mandar seu filho para a escola tradicional, com os professores tradicionais, inclusive tem uma história nos Estados Unidos muito boa sobre isso, né? Que os professores fazem parte desse grupo daqueles que não podem ser responsabilizados pelo que fazem, né? Uma construção que a direita tem feito, de que você tem uma falta de responsabilização das universidades, dos professores, quanto às suas entregas, né? Então, assim, se o aluno vai para a sala de aula, o professor é responsável por alfabetizar seu filho, e seu filho não é alfabetizado direito, esse cara não é demitido. A direita fala essas coisas, hein? É curioso, mais pra frente eu vou falar sobre isso numa entrevista que eu vi recentemente muito interessante, do imaginário norte-americano que mudou em relação a essa coisa da responsabilização dos políticos, dos professores, dos pobres também, né? Que você tem uma história de que você tem que se responsabilizar pelo que está fazendo, e quando você não se responsabiliza, você gera um desconforto naqueles que são responsabilizados, os trabalhadores, os empresários, etc, né? Enfim, isso é uma outra história. Mas aí você vai ter uma coisa de que você pode trocar essas pessoas que não tem nenhum compromisso com o ensino de verdade, entre aspas, garrafais aí, monstras, e você bota uma máquina que não descansa, não dorme, não reclama, não pede aumento, e que ela tem um rastreio importantíssimo, um dashboard para o pai acompanhar os progressos do próprio filho. E quando ele supera essa parte meio inútil do dia dele, que é aprender matemática, português, história, que isso não serve para nada, né? Você vai colocar nas coisas que realmente importam, empreendedorismo, vai ter experiências de gestão, vai fazer roleplay, encenaçãozinha, né? De você, sei lá, ser um debatedor na ONU, que é o que importa, né? Essas coisas, gente, elas não são novas, elas estão no imaginário das elites há muito tempo, e eu não acho que as elites estão contra a educação, pelo contrário, elas vão querer oferecer a melhor educação para os seus filhos. O problema é que essas ideias, quando elas são apropriadas por pessoas que não têm intenções tão nobres, os carismáticos que eu falei, você pega pedaços daquela história, traços daquelas tecnologias e oferece para o resto da população como se fosse uma solução conciliadora, né? Quer dizer, tá vendo? Eu tô pegando o melhor que tem de tecnologia e trazendo pro filho do pobre, e ele vai ter as mesmas oportunidades que o filho do rico, que fez isso e se deu bem. E aí nós temos um problema danado. Eu nem vou entrar na discussão tanto se a IA é capaz ou não de trabalhar com isso. Nós temos um monte de... É uma questão empírica que está em aberto, né? A gente tem que verificar isso. Tem estudos positivos em relação ao uso de IA na educação, negativos. Os que eu mais gostei de ler até agora tendem a ser positivos se e somente se a ferramenta utilizada ela foi ajustada para o contexto de ensino. Então o ChatGPT não serve para ensinar seu filho para nada, mas o ChatGPT treinado e que tem o seu rol de respostas restringido por system prompts, né, ou por RAGs, que a gente fala, que são esses refinamentos no domínio das respostas. Para aquele conteúdo você tem resultados melhores, mas o ChatGPT puro, quando avaliado um tempo depois, quando o estudante que usou aquilo é avaliado um tempo depois, tem perda de desempenho acadêmico. Então a gente sabe que o negócio não está fácil de resolver, mas é uma questão empírica em aberto, né? E que a gente dificilmente vocês vão ficar vão surpreender um professor de escola pública quando você disser para ele, por exemplo, que você vai ter uma ferramenta que corrige redação de estudante automaticamente com o GPT. Isso já acontece, gente. Aqui no Espírito Santo já acontece. O Estado do Espírito Santo já usa, a Secretaria de Educação, ferramentas privadas contratadas pelo Estado para poder fazer a análise de textos entregues pelos alunos e encontrar-se minimamente as questões, né, gramaticais, ortográficas estão ali. É uma análise que ela já está em uso.
Os professores, inclusive, agradecem, porque é muito trabalhoso você pegar, sei lá, 60 redações e ter que correr para dar resultado, né? E aplicar os critérios ali e sair correndo para preencher um outro sistema que tem que ter os indicadores de desempenho da turma, porque vamos tentar combinar aqui com a gente que se a turma não tem desempenho bom e a escola não tem desempenho bom, professores perdem o bônus no final do ano, diretores perdem o bônus no final do ano, tem todo um mecanismo aí, uma indústria funcionando para você ter sucesso, você não reprova ninguém, enfim. Então você tem essas ferramentas estão aí. A fome e a vontade de comer vão se encontrar quando as pessoas conseguirem ser convencidas de que uma ferramenta de IA é capaz de substituir um professor em menos tempo, inclusive, porque ninguém quer mais na escola mais, né? Você tem muita dificuldade de dizer para o menino que vai ficar 8 horas por dia na escola. As escolas de tempo integral aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem problema sério sobre isso. Tem muito estudante que estuda na escola do seu bairro e quando ela muda para a escola de tempo integral, ele deixa aquela escola porque tem que trabalhar. São questões da ordem do dia, assim. E aí tem um imaginário maluco aí de uma esquerda mais cirandeira, por assim dizer, que o lugar de criança em vulnerabilidade social é na escola. Eu concordo, mas você tem que lembrar que a vida do menino fora da escola também tem expediente, tem questões a serem resolvidas. Então, mas aí a família tem Bolsa Família, sei lá. Gente, é complicado, né? Enfim. Não vou discutir tanto isso aqui, estou só dizendo que as coisas são mais complexas do que você oferecer escola em tempo integral achando que o jovem vai ficar lá. Principalmente no ensino médio, né? Que ele já tem uma intencionalidade ali de se envolver no mundo do trabalho, de ajudar a renda de casa, as oportunidades de trabalho existem para essa faixa etária, então você vai ter muita dificuldade de convencer o cara a abrir mão de tudo para ficar na escola. Ele tem que ter muito apoio familiar ali, e às vezes a família não tem estrutura econômica para isso, mas aposta, né? Então, enfim, essa chegada dessa IA vai ser muito doida, porque ela vai encontrar esse cenário. O cara vai ter as outras 6 horas do dia dele, que ele será na escola de tempo integral, vai tentar a vida no TikTok, sabe? Ou como disse um colega meu, professor, que o menino disse pra ele que não sabe estudar porque ele é bom no tigrinho. A gente vai fazendo piada com isso, mas isso tá na cabeça das pessoas, tá no imaginário delas como possibilidade, né? Pra que eu vou estudar 5 anos, depois fazer estágio e tentar me colocar no mercado, esperando ser CLT, se eu posso dar uma sorte grande no tigrinho e resolver o problema da minha família amanhã? É difícil, né? Enfim, vou colocar o link aqui da Alpha School, pra quem tiver curiosidade de ver. Eu sugiro muito assistir o vídeo da fundadora explicando qual é o diferencial da escola, né? Vou colocar também a entrevista dessa pesquisadora lá no Ezra Klein Show, que é o cara do New York Times, que vale a pena. E no próximo vídeo desse eu vou tentar discutir um pouco essas ferramentas, né? O que acontece com uma IA quando ela é sintonizada ali finamente, né? Tentando pegar a sintonia fina da ferramenta para ela poder dar conta da educação. O que muda, né? Que diferença faz? E eu tenho experiência em primeira pessoa acontecendo com isso. Tive agora na pós-graduação e vou ter também agora com a graduação, né? Estou tendo e os resultados são muito impressionantes. O que essa virada de chave faz com esses meninos, beleza? Então, 24 graus, chuvinha bacana, casaquinho de fora aqui em Vitória. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem para quem tá afim de fazer. Tem um dia menos no calor, né? A gente agradece quando esse sol vai embora. Diazinho tranquilo. Boa semana aí, galera. Respeite os pedestres, cinto de segurança. Semana que vem eu tô em Brasília. Vou dar uma palestra sobre IA e vou ver os amigos da UNB, que é sempre bom visitar os amigos. Então, vamos ver se eu gravo de lá. Valeu, boa semana aí.